Ok, meus irmãos, graças a Deus aqui estamos mais uma vez com o objetivo de ganharmos esses minutos para o nosso crescimento. Eu cresço estudando e ensinando, vocês crescem ouvindo e consultando, não é? Não só ouvindo, mas de preferência como faziam os bereanos. Você ouve, depois examina as escrituras para ver se são de fato assim, ok? Aí querendo me ajudar em algo que eu tenha dito ou concluído equivocadamente, você me procura daquele jeito que você sabe que deve fazer, não é? Com carinho, com respeito, com o amor que o Senhor espera que você tenha por este pecador que sou eu. Ok, eu queria dar alguns avisos iniciais. Neste sábado aqui, que está por vir, dia 30, às 7 horas da noite, no Facebook da Igreja Bíblica de Pacatuba, eu estarei, junto com alguns irmãos, apresentando o projeto Missio Musical. O que é isso? É um projeto com músicas a respeito de missões, ok? É um projeto com relatos missionários, desafios missionários e com músicas de conteúdo missiológico, ok? Então, o projeto Missio Musical, no sábado que vem, às 7h30 da noite, às 7 horas da noite, no Facebook da Igreja Bíblica de Pacatuba. Participe! Ali nós apresentaremos vários campos missionários, músicas missionárias, oportunidades de participar da obra missionária, tá certo? É neste sábado, às 7 horas da noite, no Facebook da Igreja Bíblica de Pacatuba, ok? Continuemos em oração no que diz respeito a esta pandemia. Que o Senhor ajude o seu povo a ser um povo obediente, prudente, cauteloso e ousado também, tá certo? Essa situação está passando, mas que o Senhor nos dê sabedoria para ficarmos com as lições. E eu tenho aprendido um bocadinho de coisas na minha vida pessoal, familiar, na minha piedade pessoal, na piedade do meu lar e também na minha forma de fazer o ministério. Então, não é que tinham coisas erradas, mas é que de repente tinham coisas incompletas, que uma situação como essa, o Senhor Deus, na sua bondade, usa para nos fazer abrir os olhos. E graças à bondade dele, por isto, ok? Muito bem. Vamos para o nosso estudo bíblico. Essa é a proposta da terça e da quinta. Estudarmos as Escrituras. É o que nós estamos fazendo para adorá-lo e crescer adorando nas terças e na quinta nesse horário. Por favor, ore para que quando essa pandemia passar e as atividades regulares das igrejas locais reiniciarem, que o Senhor nos dê a nós pastores sabedoria, disposição para continuarmos usando essas ferramentas, tá certo? Essa é uma das coisas que eu tenho orado, pedindo a Deus que eu tenha aprendido. Continuar usando essas ferramentas. É claro que vai ter mais trabalho, as atividades congregacionais vão voltar. Então, há um serviço a ser feito lá. E então, vou precisar me focar nisso como todo obreiro. Mas dá para fazer. Que o Senhor nos dê sabedoria em continuar usando essas ferramentas. Especialmente, tem abençoado aqueles que estão mais longes e não têm a oportunidade de congregar juntinho conosco, ok? Pois bem, nós estamos estudando às terças e quintas o livro de Efésios.
E hoje nós chegamos ao capítulo 3 de Efésios. Eu peço que você abra a sua Bíblia para aquele livro e então nós vamos orar ao Senhor pedindo a sua bênção para nossa mente, nosso coração, para compreendermos, nos alimentarmos da sua palavra. Vamos orar? Senhor, nosso grande Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por esse dia e pela sua muita paciência conosco. Te agradeço, ó Deus, pelo teu cuidado em cada situação que nesse dia nós vivemos. Obrigado pelo seu suprimento. Senhor, eu te peço que agora nos dê um coração voltado para a sua palavra, para compreendermos a sua vontade para as nossas vidas, explicitadas, expostas, escritas aqui no livro de Efésios. Ó Deus, por teu Espírito Santo que em nós habita, nos ajuda a compreendê-lo. Senhor, havendo alguns acompanhando esse estudo que ainda não tem o teu Espírito, ó Deus, ajuda que possa tal pessoa vir a ser possuído pelo teu Espírito e assim possuir o teu Espírito por meio de ouvir a palavra, o Evangelho da verdade e nele crer. Aproveitamos para te pedir, ó Deus querido, por esta situação de pandemia. Pedimos, ó Deus, pelas autoridades dessa nação, as autoridades desse mundo. Dirige, ó Deus, em especial nossa nação brasileira, os homens que, investidos de autoridade na Câmara Federal, no Senado, tecem as leis desse país. Por aqueles que, investidos de autoridade, interpretam essa lei, o nosso Supremo Tribunal, nossos juízes, e por aqueles que precisam executar essas leis, como nosso executivo. Abençoa Deus, nosso presidente, nossos governadores, o governador do estado do Ceará, Camilo Santana, os prefeitos das cidades, os vereadores, deputados estaduais, as autoridades de saúde, de segurança pública, de educação. Socorra, Deus, a nossa nação. Socorra, Deus, esse mundo. Nos ajude a superar essa situação, essa crise, e que as lições fiquem. E assim nós teremos crescido um bocado mais. Em Cristo Jesus eu te peço agradecido. Amém. Por favor, lembre-se de orar pelos nossos irmãos em Guiné-Bissau. No sábado, no projeto Missio Musical, do qual falei no início, nós vamos dar um relatório, um fechamento do que tem sido arrecadado e enviado para os nossos amados irmãos ali em Guiné-Bissau, no continente africano. Pois bem, Efésios capítulo 3. Se você não está acompanhando desde o início, quero rapidamente lembrar. O livro de Efésios, nos seus 6 capítulos, foram divididos de maneira muito didática pelo Senhor. Efésios capítulos 1, 2 e 3 é repleto de informações a respeito da obra que Deus fez em nós, que temos crido. A obra que Deus tem feito, executado, realizado em nós, conosco, para nós. E depois de falar nesses 3 capítulos sobre o que o Senhor tem feito em nós, conosco e para nós, os capítulos 4, 5 e 6, é o Senhor agora cobrando o aprendizado. É como se ele dissesse, ok, já que eu ensinei a vocês no capítulo 1, 2 e 3, isso, pois bem, agora, capítulo 4, 5, 6, façam isso, ok? Só lembrando a didática desse livro. E até agora, capítulo 1, 2, 3, temos nos banqueteado com tantas bênçãos que Deus nos tem dado. Quantos benefícios em Cristo o cristão tem. O capítulo 3 não é diferente.
também há muitas bênçãos de Deus a serem alistadas aqui. Então vamos ler o primeiro parágrafo do capítulo 3 de Efésios, que começa no versículo 1 e vai até o versículo de número 13, ok? Efésios capítulo 3, versículos de 1 a 13, é o primeiro parágrafo deste capítulo. Se está com sua Bíblia, acompanhe. Se não, feche os olhos e medite no que você vai ouvir. Diz assim a palavra gloriosa do glorioso Deus. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Amém? E louvado seja o nosso grande Deus, bondoso Deus, que nos tem abençoado com tantas e ricas bênçãos. Primeira delas, capítulo 3. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. O Senhor Deus tem selecionado para nós, o seu povo, conhecido nas Escrituras como gentios, uma vez que não somos israelitas de nascimento físico. O Senhor tem separado para nós um evangelho e enviado para nós esse evangelho por meio de um apóstolo. Chegou escrito por ele. O apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios. Nós não o adoramos por isso, pois não é essa a finalidade que Deus nos deu apóstolos. Mas é uma bênção que Deus tenha se preocupado conosco ao ponto de separar um apóstolo exclusivamente preocupado em trazer a boa notícia de Deus para nós. O fato de termos um apóstolo é prova inequívoca, é prova infalível de que o Senhor se preocupou conosco. Ele nos deu um evangelho. Mas esse evangelho só chegou até nós porque Deus usou este homem. Leia no livro de Atos e você vai ver.
É esse homem que vai mundo afora, até os Efésios, até a Ásia, esticando pela Ásia, subindo para a Europa. E se ele não vai, claro que Deus daria um jeito, mas o jeito que Deus quis dar foi nos dando esse apóstolo. Portanto, nós somos agraciados por termos recebido da parte de Deus alguém para se preocupar com isso para nós. No texto passado, na terça-feira, aliás, já foi na semana passada, nós vimos que o Senhor Deus nos deu em Efésios capítulo 2, e versículo... Bom, perdão, não passamos por isso ainda. No capítulo 4, que ele vai dizer no capítulo 4, versículo 11, ele mesmo, falando de Deus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E para que Deus nos deu? Com vistas, verso 12, ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, o Senhor Deus nos deu um apóstolo visando o nosso bem, nossa edificação e nosso crescimento. Portanto, sim, ter um apóstolo que tenha nos trazido o Evangelho para nossa edificação, salvação, crescimento, é um benefício do céu, é uma bênção. E eu louvo a Deus por ter nos enviado o nosso irmão Paulo, o qual sofreu tanto, para nos deixar escrito pela graça e bondade de Deus essas letras sagradas. Louvemos a Deus por isso. A preocupação do Senhor. Não confunda, por favor, não estou falando de adoração ao indivíduo, mas de dar graças a Deus por ter enviado o indivíduo. Outra coisa, aliás, o texto afirma claramente, não é? Ele é um apóstolo prisioneiro de Jesus Cristo por amor de nós. Por amor de nós, gentios, né? Por amor de vós, gentios. Vós no texto aí é quem? Os Efésios. E indiretamente e objetivamente, nós gentios que recebemos pela fé o Evangelho. O apóstolo Paulo diz no verso 2: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Então, olha só, mais benefícios. O apóstolo Paulo está dizendo que ele é o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de nós gentios, mas não é por todos os gentios. Não. Ele usa ali uma condicional. Se eu sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós gentios, se vocês têm ouvido falar da dispensação da graça que Deus me deu para vós outros. Não é todo gentio que experimenta a salvação. Não é todo homem, toda mulher, todo indivíduo que experimenta a salvação. Portanto, aqui está um outro benefício. E se a gente voltasse para o capítulo 1, ficaria fácil de entender. Capítulo 1 fala dos eleitos, dos escolhidos, dos predestinados. Se você não acompanhou o capítulo 1 e 2, sinto muito. Volta lá. Vai lá no YouTube, Isaías Arruda, e você vai assistir os vídeos anteriores para entender um pouquinho melhor isso. Então aqui está. Por amor de vós gentios, se é que tendes ouvido. Ouvido o quê? A respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. O Senhor confiou, entregou nas mãos do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o nosso apóstolo, uma dispensação da graça, de graça, que veio para nós, que era para nós, ele recebeu e nos deu. Estamos falando objetivamente do Evangelho, que Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, escreveu. Dispensação da graça. O que realmente significa isso? O que é uma dispensação?
Aqui em Efésios, a palavra dispensação tem a ver com a forma como Deus administrou, ok? Então, se a dispensação da graça é a forma como Deus administrou a sua graça, ok? O Senhor tem reservado para a nossa época uma forma diferente de administrar a sua graça. Não à toa, na linguagem teológica, nos tratados teológicos, nós estamos vivendo a dispensação da igreja, ou a dispensação da nova aliança, ou também chamada de dispensação da graça. Nessa dispensação, nessa administração, que também às vezes é chamada de uma época de administração diferenciada, nessa época da igreja, nessa época de graça, o Senhor tem administrado a sua graça de maneira a nos beneficiar profundamente. Não vou entrar no debate da antiga aliança, mas só para não deixar nada aberto ou confuso, ou quem sabe abrir aí uma ideia de reflexão e estudo bíblico na sua cabeça. O Senhor Deus sempre salvou por graça, continua salvando por graça e sempre salvará por graça. Mas ele administrou a sua graça de uma maneira na antiga aliança. E ele está administrando a sua graça nessa época, na nossa dispensação, de uma outra forma. E administrará ou dispensará a sua graça de outra forma quando vier a tribulação, no milênio e por aí vai. Então o apóstolo Paulo está dizendo que nós recebemos dele, porque ele recebeu do Senhor, essa dispensação da graça de Deus. Essa forma de administrar a graça nessa época. E aí você pode, rapidamente pensando, como era na época da antiga aliança. Você já leu a antiga aliança? Você vê que, digamos, era mais seco, né? Olho por olho, dente por dente. Agora nós temos na nova aliança uma dispensação diferente, uma forma diferente de dispensar a graça. Se alguém te bater na face, dá a outra. Não é mais olho por olho e dente por dente. Mas é por graça agora, como era por graça antigamente. Pois sempre é por graça. Mas vivemos uma dispensação da graça de Deus diferente. Na dispensação da antiga aliança, como eram os conflitos? Era resolvido na espada. Como é a graça de Deus administrando os conflitos da nossa época? Nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é mais na espada. Então é uma dispensação diferenciada. É uma administração diferente de Deus com a sua graça sobre nós. E é para nós. Eu louvo ao Senhor, porque Ele poderia ter me feito nascer na antiga aliança, ou na tribulação, ou no milênio, ou não ter nascido. E assim não ter lhe conhecido, nem lhe adorar. Eu sei que às vezes, quando estamos em conflito, eu também sou assim, por várias vezes na minha falta de senso ou fraqueza, como tantos homens e mulheres de Deus, nós chegamos a dizer, era melhor não ter nascido. Como disse Jó, Elias, tantos outros. Mas quando me apego, quando me vejo perscrutando a graça de Deus, e o quanto é benéfico conhecê-lo e adorá-lo, então eu louvo a Deus por ter nascido, e especialmente por ter nascido na dispensação da graça. E experimentar a sua graça dispensada do jeito que ela é nessa época. Eu louvo por isso. É um grande presente. Portanto, nós temos de Deus um apóstolo para a nossa edificação, ou seja, o que ele escreveu é para a nossa edificação.
Esse apóstolo recebeu do Senhor para nós uma dispensação, uma administração especial de sua graça. E sabe o que mais? Verso 3. Segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Paulo está dizendo no verso 3 e 4 que ele recebeu um mistério e que ele já falou um pouco sobre esse mistério, capítulo 1 e 2. Capítulo 1 e 2 ele vai falar um pouco do mistério, e o mistério é a igreja, resumidamente falando. É a igreja de Deus, onde vai estar reunidos judeus e gentios de toda a terra. O Senhor vai pegar esses povos tão diferentes e vai juntar num só corpo, do qual Jesus Cristo é a cabeça. É tanto que ele diz no verso 6, a saber, ou seja, a saber qual é o mistério, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Esse é o mistério. Mistério que nós compreendemos porque nós vimos no capítulo 1 que ele nos desvendou esse mistério. Capítulo 1 e versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Esse mistério era coberto, era um mistério na antiga aliança. Mistério quer dizer isso, algo coberto. Ou seja, na antiga aliança não se podia se aperceber disso. Não era tocado nesse assunto de maneira aberta e ampla, como agora foi desvendado, foi descoberto o mistério para nós. Nós fazemos parte da igreja de Deus em Cristo Jesus, da família de Deus em Cristo Jesus. Que mistério glorioso e que bênção! Nós fazemos parte da igreja de Cristo. E, verso 4, então, nós podemos compreender. É um presente de Deus. A antiga aliança não podia compreender isso, mas nós podemos. Nós podemos compreender, pois nós temos profetas e apóstolos em nossas mãos, a Bíblia. Nós temos profecias e realização das profecias. Nós temos o alicerce e nós temos a construção do alicerce. Nós temos as promessas do Messias e nós temos a história do Messias pendurado e depois ressuscitado por nós. Nós podemos compreender muito mais do que os santos da antiga aliança. É um grande benefício. Hebreus chega a dizer que eles da antiga aliança, sem nós, não seriam completos. O Senhor, de fato, na dispensação da graça dessa época, nos fez muito abençoados, muito enriquecidos. Sim, nós podemos compreender esse mistério de Deus, que é a igreja na qual eu e você, pecador, eu e você, pecadora, nós, pecadores, podemos fazer parte. Louvado seja o Senhor. Não somente podemos compreender, mas o versículo 6 também vai dizer, quando ele fala de qual é o mistério, a saber que os gentios são co-herdeiros. Olha só. Nós somos co-herdeiros. Por que co-herdeiros? Co é de companhia, é de acompanhado, como um co-pastor, né? Que é um pastor auxiliar, um pastor com o outro. Não é menor do que o outro, apenas cumpre uma função auxiliar. Então, Paulo está dizendo que nós, gentios, somos co-herdeiros. Co-herdeiros? Quem são os outros herdeiros para a gente acompanhar eles? Os judeus. Os judeus são os herdeiros da antiga aliança, específicos da antiga aliança. Mas o que era um mistério agora foi revelado. O quê? Qual era o mistério? Os gentios também fazem parte dessa família. Eles são co-herdeiros, são herdeiros juntos com vocês. Vocês vão formar uma só família. Co-herdeiros. Quantas bênçãos! É por isso que no livro dos Salmos
é dito que naquele dia diante do Senhor, os gentios na presença do Senhor dirão: eu nasci lá em Jerusalém, eu nasci lá em Israel, pois seremos uma família só. Mas ainda, o texto segue dizendo: membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Que Evangelho glorioso! Através dele, nós somos herdeiros, membros do corpo e participantes da promessa. Que promessa? A promessa de ser povo de Deus, família de Deus. Quanta bênção! Quanta segurança o Evangelho traz a um pecador como eu. Eu espero que você também sinta o gosto, o sabor dessa segurança que o Senhor nos dá por meio dessas sagradas letras. E não cessou ainda. O texto segue no versículo de número 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O que é o evangelho para você? Para o apóstolo Paulo, aí está o que é o evangelho. É o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Você quer conhecer as riquezas de Cristo? As insondáveis riquezas de Cristo? Confie no evangelho. Creia no evangelho. Para isso, conheça o evangelho. Conheça o evangelho. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, não descansem, não relaxem com uma simples leitura bíblica. Não dá para conhecer o evangelho com uma leitura superficial da Bíblia. Não dá. O evangelho é rico demais. É um oceano de profundidades indescritíveis. Mergulhe, mergulhe. Conheça, estude. Entenda as palavras, os termos. Adquira um dicionário bíblico. Beneficie-se do evangelho. Mastigue, tire os nutrientes, sinta o sabor do evangelho. É o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Você só vai entender isso se você mergulhar profundamente. E, infelizmente, a maioria dos crentes, a maioria dos cristãos estão nadando só na superfície do evangelho. Aqueles que mergulham conseguem usufruir melhor dessas riquezas. Portanto, benefício. O Senhor nos deu um evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Como é que você sabe que tem crescido, hein, no evangelho? Me diga uma coisa. O que você aprendeu no evangelho há 10 anos atrás ainda é a mesma coisa que você sabe hoje? Eu não estou falando no sentido de mudar. Às vezes sim. Eu mudei muita coisa que eu cria há 20 anos atrás. Eu cria muita coisa errada, tinha muita coisa certa. E mesmo as certas, elas podem se aprofundar mais. E as erradas vão sendo deixadas para trás. Foi estudando o evangelho que eu deixei para trás a tolice de pensar que a gente não pode julgar ninguém. E eu sei de muitos crentes que é todo, mas não pode julgar ninguém. A Bíblia diz, não julgueis para não ser julgado. Eu acreditava nessas infantilidades. Faz parte da infância da fé equivocada. Eu aprendi a estudar a Bíblia. Eu li mais, cavei mais. E hoje eu sei que o homem espiritual julga todas as coisas. Ou seja, há muito para aprender nessa área. Eu aprendi que
onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei, não é um versículo escrito para se desculpar porque tem pouca gente no culto de oração. Muitos crentes nos dizem isso, né? Reunião de oração, só tem 2 pessoas ou 3. Como o Senhor disse, né? Onde tiver 2 ou 3 eu estarei, então vamos orar que Ele já está aqui. Equívoco. É o mesmo que está dizendo que o Senhor não estaria ali se tiver só um crente. Mas o Senhor disse que estaria, mesmo que tiver só um crente. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso é: você ainda sabe o mesmo tanto e ainda está na mesma profundidade de 5 anos atrás, quando você creu no Evangelho? É o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Eu estou aprendendo constantemente, aprofundando as verdades, me segurando mais nelas, abandonando o que eu aprendi errado. E você? Como é que tem sido isso? Olha que riqueza nos foi dada. O Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E mais, versículo 10, temos outro benefício, para que pela igreja, quem é a igreja? Nós, o corpo de Cristo. Então, através de nós, corpo de Cristo, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Olha o que é que Deus faz por meio da sua igreja, por meio da minha vida e da sua, nossa vida juntos. Sabe o que é que Deus faz? Deus mostra para os anjos, para os principados e potestades, os anjos eleitos, os anjos caídos. O Senhor mostra a sua multiforme sabedoria. O Senhor mostra o quanto Ele é sábio através da igreja. Já pensou? Como Ele é poderoso, bondoso, generoso, como o seu evangelho é insondavelmente rico. Como é que Deus pode pegar uma miséria, uma desgraça que nem eu, que nem você, e tornar em algo glorioso, através do qual Ele mostra a sua sabedoria para os seres espirituais nos lugares celestiais? O Senhor diz assim, tá vendo como é que eu faço? Tá vendo aí como é que eu faço? Eu uso esses fracos e pecadores para manifestar o meu poder glorioso. A multiforme sabedoria de Deus é demonstrada no mundo físico e no mundo espiritual, através da igreja. A igreja é os pés do Senhor na terra e é a demonstração da sua multiforme sabedoria nos lugares celestiais. Eita, meus irmãos, é benefício demais, é honra demais, é glória demais. Chega a pesar nos ombros. E meditar profundamente nisso quase que nos esmaga, se não fosse a graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 11 então diz: segundo o eterno propósito que estabeleceu Ele em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual, ou seja, por Jesus, nós temos o quê? Ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Através de Jesus, do seu evangelho, da dispensação da graça bendita, através de tudo isso, nós temos ousadia. Você está usando a ousadia? Porque não adianta ter. Ousadia é uma coisa prática. Você tem, mas não usa? Estamos numa época onde a ousadia nos faz muito benefício. Sempre é bem-vinda. E precisamos ter cuidado em não considerarmos a ousadia de maneira equivocada. Ousadia tem a ver com coragem, com empenho. Mas se não cuidarmos bem, eu posso exagerar na dose. Mas por outro lado, eu receio que a maioria dos crentes não exageram na dose, não. Pelo contrário, nem usam. Não tem ousadia. Preferem não correr risco. O mínimo de risco possível, meu Deus.
E aí se escondem. E é medo de morrer. E é medo de adoecer. É tudo isso. Oh, meus irmãos, vocês me conhecem. Os que me conhecem, por favor, eu não estou dizendo vamos brincar com a vida, eu não estou dizendo vamos brincar com a morte, eu não estou dizendo vamos desobedecer às autoridades. Não, nada disso. Mas há dois extremos aqui. Há os que desobedecem às autoridades e assim desobedecem a Deus. Há os que não estão nem aí para a doença e assim são imprudentes, é verdade. Coloca-se em risco e coloca-se outros em risco, é verdade. Mas do outro lado estão os que preferem obedecer às autoridades humanas a todo custo, enquanto a obediência a Deus está longe. Morrem de medo de morrer. Até parece piada, né? Morre de medo de morrer. Como se pudessem mudar isso. Você vai morrer. Você não pode mudar isso. Eu não posso mudar isso. Portanto, pare com isso. Sim, proteja-se das enfermidades. Mas você acredita mesmo que álcool e máscaras vão te impedir de adoecer e de morrer? Tenha dó, tenha paciência. Portanto, cuidado com os extremos. Por mais difícil que seja, ache o meio disso. Não brinque com essas coisas. Não exagere para um lado, nem para o outro. Nem para a direita, nem para a esquerda. Senhor, me ajuda a ser prudente, obedecer às autoridades, ter cuidado comigo e com os outros. Mas não me deixe ser um covarde. Não me deixe me esconder de trás da prudência. Oh, estou sendo prudente. Mas lá no seu coração você sabe que não é prudência não, é medo. É medo. Portanto, temos ousadia. Em Cristo nós temos ousadia, mas nem todos estão fazendo uso da ousadia. Não, mas pelos outros eu não saio de casa. É, mas pelos outros eu saio de casa. Pelos outros eu vou visitar. Hoje eu tive o prazer de visitar um irmão em Horizonte. Passei por barreira policial e tudo. É por amor a ele, a esse irmão que eu fui lá. Por amor aos irmãos, eu tenho saído quando necessário. Não me escondo de trás da prudência, embora sou prudente. Temos ousadia, povo de Deus. Lamento muito que muitos irmãos entregaram as decisões da sua vida ao governante do nosso estado. Cuidado, o governo humano, o governo civil tem autoridade limitada sobre a Igreja de Cristo. Lamento muito que igrejas fecharam quando o governador mandou e só vão abrir quando o governador mandar. Ou seja, é o governador que manda na igreja. Não em mim. Não em mim. Nesse aqui não. Onde eu tenho servido, a igreja fechou depois de conversar, orar e resolver. Nós poderíamos ter resolvido o contrário. Poderíamos, mas não quisemos. E quando vamos voltar? Não estamos esperando o governador liberar, não. Embora alguns crentes, mesmo do meu ministério, estão. Mas já faz mais de mês que aqueles que querem congregar, têm congregado. Temos feito reuniões de oração em casa, na casa do outro, em bairro tal, porque isso é igreja. Nenhum governo humano tem autoridade sobre a igreja de Cristo. Temos ousadia, mas nem todos estão usando. Temos ousadia e acesso. O que é acesso? É entrada. Entrada onde? No céu, na presença de Deus, no trono da graça. Nós temos acesso. Com ousadia. E temos acesso com confiança. Quando você ora, você confia que está mesmo perante o juiz de toda a terra, o soberano do universo, ou você só faz uma reza, uma prece sem gosto? Oração é entrar diante do trono do Rei do Universo e diante dele, com a presença de Cristo, do seu Espírito, falar ousadamente e confiadamente com o juiz de toda a terra.
Em Cristo nós temos ousadia e temos acesso com confiança mediante a fé nele. A fé nele, a fé em Cristo me garante esse acesso. Quantos benefícios! Eu concluo junto com Paulo. O verso 13, portanto, ou seja, por tudo isso, eu vou fazer um pedido a vocês. Vos peço, não desfaleçam nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Ou seja, meus irmãos, vocês têm um apóstolo que o Senhor enviou, vocês têm uma dispensação, uma administração de graça especial, diferente, vocês podem compreender o mistério, vocês são co-herdeiros, vocês são membros do corpo de Cristo, co-participantes da promessa em Cristo, por meio do Evangelho, vocês tem um evangelho das insondáveis riquezas de Deus. Através de vocês, a multiforme sabedoria de Deus é conhecida na terra e para os seres espirituais também. Vocês receberam ousadia, acesso, com confiança e fé em Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, não desfaleçam, não desanimem. Por que é que vocês estão desanimados tendo tudo isso? Amedrontados tendo tudo isso? Não. Ele falando para os Efésios, é porque provavelmente os Efésios estavam aprisionados no seu medo, pois o apóstolo dos gentios estava encarcerado, algemado. Ele está dizendo, não! Olha o que vocês têm, não desfaleçam por causa dessas algemas. Não! Irmãos, nós não temos um apóstolo Pedro hoje, um apóstolo Paulo hoje. Mas muitos de nós estão em casa também amedrontados. E assim como Paulo, eu clamo ao povo de Deus. Não. Olha o que vocês têm, povo de Deus. Portanto, por tantas coisas, por tudo isso, eu lhes peço, não desfaleçam, não desanimem, não fiquem com medo por causa das tribulações que estão acontecendo. Pois nessas tribulações, em vencê-las, em superá-las, está a nossa glória. A glória do crente é vencer as tribulações, segurando nas mãos daquele que acalma os ventos e o mar. Confiadamente, ousadamente. Igreja de Cristo, ergam-se, espantem o medo das vossas casas, ou seja, dos vossos corações. Parem de se esconder atrás da prudência. Experimentem a glória da riqueza do Evangelho, o benefício da graça dessa administração especial, o acesso confiante ao trono da graça de Deus. Não se deixem guiar pelo mundo e pelos homens que têm autoridade nesse mundo. Guiem-se unicamente pelas Escrituras Sagradas. Então você andará bem. Nossa próxima semana, se Deus nos permitir, na terça-feira, encerraremos o capítulo 3. E então teremos encerrado a parte, digamos, teórica do curso. E aí vamos para a parte onde Deus diz, muito bem, vamos lá? Agora é a hora de vocês praticarem. Agora é a hora de vocês fazerem, baseado no que eu já fiz. Que Deus nos abençoe. Ousadia, irmãos. Ousadia. Acesso confiante, pela fé nele, na presença de Deus. Quantos benefícios. Ó Deus, em nome de Cristo eu te louvo, eu te exalto. Por tantos benefícios em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai.
muito obrigado, Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. E mais uma vez, obrigado por ter me beneficiado tanto, ó Deus, por ter me dado o Evangelho, por ter enviado um apóstolo aos gentios, por ter me dado condições de compreender o mistério oculto dos séculos, por ter me feito nascer nessa época da dispensação da graça, da administração especial da tua graça, por ter me feito co-herdeiro, membro desse corpo em Cristo, por ter me dado, ó Deus, a capacidade de conhecer as insondáveis riquezas de Cristo que estão no Evangelho. Obrigado, Senhor, por fazer com que através desse pecador, junto na igreja, a tua sabedoria fosse conhecida dos homens e dos anjos, eleitos e caídos. Obrigado, a Deus, pela ousadia em Cristo, pela confiança no acesso, pela fé em Cristo até a presença de Deus. Obrigado, Deus, não me deixe desfalecer nessas tribulações, pelo contrário, me ajuda a perceber que nas tribulações, em vencê-las, segurando na tua mão, está a glória da tua igreja, a minha glória, para a tua glória, em nome de Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus continue nos abençoando. Boa noite.